Informação aqui dos auxiliares, né, de Quinteiros que chegaram. Primeiro eu vou dizer quem já desembarcou aqui em Porto Alegre junto com ele, tá? Porque o Quinteiros veio acompanhado de 2 filhos e um dos filhos é, inclusive, um dos auxiliares do Quinteiros. O Rodrigo Quinteiros vai trabalhar junto com o pai e o Sebastião é o outro filho que já veio e está aqui em Porto Alegre. Além dele, veio o Maximiliano Quezada, que também vai ser auxiliar do Quinteiros. Mais cedo chegaram o Hugo Roldan, preparador físico, que vai trabalhar com o treinador, e também o Leandro de Sábato. Vocês lembram bem dele, né? Eu acho que a gente até pode explicar um pouquinho. Ele teve um episódio muito lamentável, triste, que foi 2005, Copa uma Libertadores. injúria racial, né? Contra o grafite. Contra o grafite, Léo. Ele jogava pelo Quilmes, né? Que Los Cerveceros, é o time da região da cervejaria ali. E originalmente pertencia à empresa. E teve esse episódio, ele time ficou bom preso. pra gente torcer isso. Um time bom, não, um time bom. E se for o Imperial, ainda melhor. E ele ficou preso 2 dias em São Paulo. Depois a carreira dele continuou, ele teve o grande momento dele no Estudiantes, foi campeão da América pelo Estudiantes. Ele estava no jogo da fumaça, aquele que o Juliano faz o gol. Ele é um dos caras que se envolvem na briga, ele é um dos expoentes da briga que tem ao final do jogo. Ele é primo do Quinteiros. O De Sábato é primo do Quinteiros. Tentou como técnico, foi técnico do Estudiantes, foi técnico acho que do Aldosivi, se não me engano, um outro time pequeno da Argentina, e não deu certo, e ele virou auxiliar desde o início do ano no Vélez, e tem essa mancha no currículo dele, e o Grêmio precisa trabalhar, e rapidamente isso, porque esse é um tema que é muito pertinente do Grêmio. O Grêmio busca sempre trabalhar com essa ideia do clube de todas as cores, até porque o Grêmio é muito rotulado por essa questão do racismo, pelo episódio do Aranha. Então o Grêmio precisa rapidamente trabalhar com isso e trazer e deixar muito claro, né, todo esse episódio e mostrar que está lutando contra isso. Léo, eu confesso que eu não sei, por isso que eu tô te perguntando. O De Sábato é o assistente do Quinteiros que fica no campo ou não fica no campo? É uma boa pergunta. Porque ele fica no campo porque foi ele que treinou o time na partida da Supercopa Argentina. O Quinteiros estava no casamento da filha e o De Sábato é o cara que ficou na beira do campo. Por que eu te pergunto isso? Porque no Brasil, que esse tema é tratado de outra maneira, ele vai ter problemas se ele ficar no banco. Aparecendo nos estádios, ele vai ter problema. A gente fica ali, ou melhor, eu não fico mais, o Fernando fica ainda. Né? A Kelly também, isso é do Marco. lado... Só dos jogos bons. Vamos fazer um gauchão e ali, do lado do banco de reservas que a gente fica, a gente sabe o que acontece. Nas novas arenas brasileiras, o De Sábato vai ter problema em todos os estádios. Em todos os estádios. Se ele for o cara que fica no banco. Se ele não ficar no banco, é outra história. Se ele ficar lá em cima... É que o episódio tá ali, Marco. Ele estando na beira do campo, eu concordo contigo que a torcida ali, tu, um cara que tu fez campo... Eu tô falando, assim, Léo, só pra ficar bem claro. Eu estou falando a questão anímica. Eu estou falando dele, no banco, poder causar algum rebuliço ali no campo, aparecendo e tal. Por exemplo, Grêmio e São Paulo no Morumbi. Não, ele não pode ficar no banco. Aí você vai me dizer, não, poder ele pode. Sim, poder ele pode. Mas é o Grêmio colocar no banco alguma coisa que pode gerar sempre o mesmo assunto, porque isso vai ser lembrado sempre. Mas ele estando no banco vai agravar porque vai ter as pessoas ali mais próximas da Casa Mata e todo mundo vai lembrar se for um jogo em São Paulo. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Mas o que eu tô dizendo é que o fato dele estar no Grêmio, estando na beira do campo ou estando lá numa cabine, no rádio comunicador com o Quinteiros, já está posto. E ele é um cara que tem essa marca e a gente trava uma luta muito séria. E o Brasil, graças a Deus, tá acordando para isso, tá se mexendo muito para isso, tá avançando muito nesse tema e nesse debate, porque nós somos um país que 52% da população é formada por negros, nós somos um país de veia africana e a gente não pode negar isso. E eu, pelo menos, eu acho sensacional e que bom que a gente tem essa veia africana. Então o Grêmio tem que trabalhar isso e tem que encarar essa situação. E tem que botar, se possível, o De Sábato para se explicar, para se desculpar, porque ele cometeu um erro, e ele vai lá e vai dizer, cometi um erro. Na época eu pensava de outra forma, mudei muito de lá para cá, vamos
para frente nesse sentido, vamos trabalhar para que não se repita, para que muitos argentinos, compatriotas meus, que vêm aqui agora, teve o caso das meninas do River, que ficaram presas, inclusive, com ato de racismo contra o menino. Então, assim, coloca o De Sábato... Contra as jogadoras do Grêmio também, que né? foram proteger o Gandula. Então, assim, coloca o De Sábato para falar, para pedir desculpas e para mostrar que ele é um cara que tá lutando por uma causa que é do Grêmio. O clube de todas as cores. Como o Grêmio, né, criou o slogan até para tirar essa pecha que ele tem. Que ficou muito forte depois do caso Aranha. Exatamente. E isso é uma tatuagem que ele vai carregar pro resto da vida, assim como o Cuca tem a tatuagem, né, do episódio lá de Berna, na Suíça, e o Cuca, por causa disso, já foi impedido, por exemplo, de assumir o Corinthians. Né? Agora assumiu, ficou poucos dias e teve que sair. Agora tá no Atlético Mineiro. Concordo com o que o Léo falou. Só para esclarecer, antes eu puxei aqui um site Coirmão. Palmeiras pode incluir até Rony em pacote ao Grêmio por Jean-Pierre. Aí eu fui ler a reportagem aqui, o quarto jogador é o Gustavo Scarpa. Nossa, meu Deus senhora. Gente, não realmente só que a reportagem fala em Rony, né? Fala em Rony, em Diogo Barbosa, Gustavo Scarpa. E aí o quarto jogador tinha uma dúvida aqui entre o Borja, que depois acabou vindo pro Grêmio, ou o Rafael Veiga. Meu Deus do céu. Vale lembrar que nesse momento nenhum deles estava firmado ainda no Palmeiras. Sim. Mas para mim não há nenhuma dúvida que isso é uma cascata. Reportagem do dia 23 de setembro de 2020. Vocês tinham razão. Em meio à pandemia. 2020. Muito bem. Bom, se eu fosse mau caráter, eu ia dizer que quem fez a reportagem foi a Keck. E agora, Vaguinha, pelo Vila Sante, ela quer o avião da Leila, o Zé Rafael, o Rony e mais e o dois Vanderlan. shows no Allianz Parque pra ela. Lá. Mas, e para aumentar o faturamento da arena, grama sintética. Não, E os 4 shows do Paulinho Micharia lá na Aí não sei se é que fecha, né? Bom, aliás, esse aí agora tá sem vocês emprego, né? Uma coisa que... Bom, falamos já de alguns jogadores que o Quinteiros quer contar, né? Já observando o guris da base, quer também seguir com o Vila Sante. A gente vai entender como essa novela vai acabar nos próximos dias. Mas eu quero perguntar para vocês que fim levou o tal do coordenador técnico do Grêmio, que se falou muito em Felipão, que o Grêmio estaria muito perto de anunciá-lo. Não aconteceu e o Grêmio fez aí anúncio do seu técnico, fez anúncio de outras pessoas da comissão, né? Entre elas, o Rogerinho Dias, que voltou a ser preparador de goleiros do Grêmio. Físico, desculpa. O preparador de goleiros é o Matheus Famer, né? Que ele é gaúcho de Capivari do Sul e já trabalhou anteriormente nas categorias de base do Grêmio. Mas e o coordenador técnico? É fundamental, Keck. Fundamental. Eu acho que o Grêmio precisa descobrir rapidamente essa figura, porque o Quinteiros vai precisar muito desse cara que protege ele no vestiário, que explica pra ele. Porque assim, esses caras chegam aqui, tu precisa explicar pra eles que Juí é longe, que tem que sair tal hora, que o gramado é um pouquinho mais alto, que a pressão é muito grande, que em Caxias, os jogos contra o Caxias são sempre encruados, entendeu? Que o jogador brasileiro tem uma característica diferente do jogador argentino, que o jogador brasileiro é mais melindroso, quer carinho... Entendeu? Se chegar muito firme, ele já se encolhe todo, Peraí, repele. quem quer carinho? Que eu perdi um pouquinho. Jogador brasileiro. Quer carinho, Todos nós queremos, nós jogador brasileiro quer mais. Jogador brasileiro tem lado pra chegar. Se tu chegar muito forte, se tirar a Coca-Cola do vestiário, então dá uma crise absurda. Como Deus deu o livre. Com o Miguel, sabe que o Miguel Ramírez, que trabalhou no Inter, tirou a Coca-Cola do vestiário, deu uma crise, né? Ah, é? Deu crise. Então o jogador brasileiro é muito particular. Olha